TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Sexta-feira chegou com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos. E lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, sua reclamação, sua denúncia pelos nossos canais. Por e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou pelo WhatsApp DDD 24 993234567. Está aí na sua tela. E olhem só, nossa sexta-feira amanheceu com sol, sem nenhuma nuvem no céu. Essas imagens foram feitas hoje de manhã cedinho de Petrópolis. E vamos às notícias desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Fim da angústia. Após dias de buscas, corpo de Gabriel da Rocha, de 17 anos, é identificado e sepultado. Sobe número de mortos na tragédia em Petrópolis. Mais de 300 animais já foram resgatados das áreas afetadas pelas chuvas em Petrópolis. Alteração viária na BR-040 deve trazer maior fluidez para o trânsito em Petrópolis. Campanha #Abrace Petrópolis. Hotéis e restaurantes da cidade estão de braços abertos para receber turistas no feriado, principalmente em Itaipava, que nada sofreu com as chuvas. Ruas do Quitandia seguem sem nenhuma avaliação técnica e sem isolamento das áreas de risco. Prefeitura remove mais de 400 carros das ruas. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Lembrando que você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí na sua tela aí para você entrar e conferir. Hoje, sexta-feira, edição aí especial de final de semana. Vamos começar com os destaques da nossa primeira página. Exatamente. Epílogo do Lagum envolve mistura de público e privado na área de eventos da Prefeitura. Esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. E ainda, Itamaraty prepara retirada dos 500 brasileiros que estão na Ucrânia. Petrópolis com hotéis abertos no feriado. Destaque da página 8, uma página especial falando sobre Petrópolis. Na página 6, Rio de Janeiro, Rio pode entrar no regime de recuperação fiscal. Outro destaque da primeira página, STF nega acesso a dados telemáticos de Bolsonaro. E ainda, Anvisa aprova remédio contra a Covid-19 para imunocomprometidos. Tá aí os destaques da primeira página de hoje. Vamos agora à nossa página de opinião, ao nosso editorial. Entrada no RRF mostra o poder de diálogo de Castro. Depois de muita conversa, olho no olho, as arestas estão sendo aparadas e o governo do Rio e o governo federal estão chegando a um denominador comum sobre o regime de recuperação fiscal. Os encontros entre Cláudio Castro e Paulo Guedes, junto com a equipe econômica estadual, o Procurador-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Tesouro Nacional estão dando resultados e apenas 2 pontos ainda estão sendo esmiuçados. É uma questão de tempo para o Rio entrar no novo regime de recuperação fiscal e seguir respirando financeiramente, já que o total da dívida do Rio com a União é de 176,8 bilhões. E se o Estado não aderisse ao regime no ano passado, teria que pagar ao governo federal de imediato algo em torno de 24 bilhões. A aprovação do plano não apenas permite o parcelamento da dívida,
além de sua recuperação pós o Rio pagará à União algo em torno de 78 bilhões durante a vigência do regime. E o editorial ainda continua. Mais um possível gol de placa da gestão de Cláudio Castro, que está se mostrando bastante eficiente no planejamento das contas públicas, fazendo uma equação quase que perfeita nos investimentos que o Estado necessita de imediato. Com um orçamento sem déficit, algo que não era visto há anos no Rio, recursos da concessão do saneamento básico e a promoção de novas empresas no estado, a economia fluminense tem tudo para continuar sua retomada e até ultrapassar os níveis de 2019, considerados pré-pandemia. Castro e sua equipe provam estarem no caminho certo e têm tudo para serem reeleitos, para construírem nos próximos 4 anos um Estado fortalecido e pronto para lidar com qualquer anomalia como este novo coronavírus. Aliás, deve-se levar em conta que parte deste prestígio financeiro do Rio é porque o Estado aderiu anos atrás no regime de recuperação fiscal do governo Temer, criando um pequeno colchão financeiro para conseguir se sustentar um pouco em curto prazo. E nós temos um segundo editorial, a expectativa é grande para os próximos dias. Esse editorial trata um pouco da expectativa dos hotéis, né, do setor econômico do estado do Rio para o feriado de carnaval. Ele ainda fala ali que quase 362 mil passageiros estão chegando, né, e saindo da cidade aí nesse período de feriado, entre sexta e a noite de terça-feira. Então, esse segundo editorial, você vê ele na íntegra, né, acessando o nosso site lá, jornalcorreiodamanha.com.br. E tem muito mais na página de opinião. Seguimos aqui agora com a coluna do Magna Vita, na página 3. Vamos aos destaques. Estado. Toda vez que o Correio da Manhã pega no pé do nosso alcaide, ele acha que é coisa do Estado. Ele não entendeu ainda que o Correio da Manhã é um jornal independente. Aliás, o único que batia no Wilson Witzel quando ele ainda era governador e depois foi seguido pelos outros. E ali na foto de centro, né, da nossa coluna do Magna Vita, água benta, abre aspas, vamos estar de braços e olhos abertos, fecha aspas. Desta forma, o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, anunciou a parceria com a Águas do Rio para acompanhar de perto a evolução do saneamento no Rio de Janeiro, junto com o presidente da concessionária, Alexandre Bianchini. O sacerdote assinou o protocolo de intenções para desenvolver projetos sociais e de sustentabilidade de forma conjunta. Está aí na foto aí os dois aí assinando os documentos. Continuamos. Outro destaque da coluna do Magna Vita, o grande negócio para pilotar. A gestão da Prefeitura do Rio sobre o BRT tem despertado críticas crescentes de passageiros, já que um ano depois da intervenção nada mudou. O que trocou foi a titularidade dos negócios, renovação milionária de frota e compra de combustível acima do valor de mercado. Para o usuário, o poder concedente encampar o concessionário, nada mudou. Os ônibus seguem circulando superlotados, sujos e deteriorados. O estado das pistas exclusivas para o sistema continua péssima. Tudo isso feito pelo mesmo prefeito que agora decretou a encampação, entre aspas, do sistema. E tem mais, ficou com cara de estatal. Além da compra de óleo diesel com valor mais elevado, conforme nota publicada pelo Correio da Manhã nesta semana, a Prefeitura não tem demonstrado rigor com a qualidade do serviço, agora prestado por ela. Além de conviver com a dispensa da empresa que prestava serviço de limpeza da frota, sem que houvesse uma reposição imediata, a Secretaria Municipal de Transportes optou por afrouxar a fiscalização sobre a qualidade dos serviços prestados pelo BRT. E continua, as multas evaporaram. Um exemplo disso está no volume de multas emitidas pela SMTR contra o BRT. Em 2020, quando o sistema operava sob a gestão da iniciativa privada,
a Secretaria emitiu 5.731 multas às empresas de ônibus que integravam o modal. Já a partir do segundo trimestre de 2021, com o BRT sob o comando da equipe de intervenção da Prefeitura, as multas emitidas despencaram para apenas 80, tendo deixado de ser aplicadas em definitivo no quarto trimestre até então. Cadê o TCM? Visto que o serviço, infelizmente, não melhorou em um ano de intervenção e, abre aspas, encampação municipal, a pergunta é: isso não seria uma prevaricação dos gestores da SMTR que optaram por não fiscalizar e multar um serviço que não está sendo feito com a qualidade esperada por milhões de usuários? E continua, a CTC de Eduardo Paes. Com um investimento inicial de 89 milhões de reais, a Prefeitura do Rio criou, em dezembro de 2021, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que já vem operando sob o nome fantasia de MOB, Rio. Vinculada à SMTR, tem por objetivo planejar e gerenciar o funcionamento do transporte público no município do Rio, incluindo o BRT. Pois é, e ainda tem mais, estatizando a solução. Quem teve a brilhante ideia de criar uma empresa para gerir o transporte público da cidade do Rio, deveria antes ter pesquisado sobre o que foi e o que fez a finada Companhia de Transportes Coletivos do Rio de Janeiro, a CTC, empresa estatal que funcionou de 1962 a 1996. Frota mal dimensionada, sucateada, serviço caótico, cabide de empregos para políticos e custos de operação extremamente elevados são apenas alguns dos problemas vividos por aqueles que tiveram que conviver com a CTC. Vamos agora para alguns destaques do Pinga Fogo. Então, o primeiro Pinga Fogo é a mistura do público e privado na Subsecretaria de Eventos da Prefeitura envolvendo a Varanda Lagoon. Explica bem as razões da saída de Antônia Leite Barbosa da pasta. Ela não pactuava com esta mescla de produtores de eventos e gestão pública. O assessor especial da Subsecretaria de Eventos, Conrado Rodrigues, sócio da Varanda Lagoon, pilota o restaurante Gastronomia. Então, esse aí é o destaque, né, da primeira página, logo ali no início da primeira página. Ainda segue, né? O Pinga Fogo tem muito mais, mas aí dá uma acessada no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, para você ler ele na íntegra. E tem sobre também a Rio Trilhos, né, no Pinga Fogo, né? A Rio Trilhos está demitindo por telegrama. A dispensa é curta e grossa. E via Correios vai informar a rescisão dos contratados individuais. A fiscalização do metrô e Supervia fica pelo órgão. Está em extinção. Olha que coisa, hein? Via telegrama a demissão. Nossa. Bom, vamos seguir aqui, vamos agora para os destaques da nossa página de política, na página 4, agora. CPI perde mais uma. STF nega em definitivo acesso a dados telemáticos do presidente. Outro destaque, né, da página de política. MRE prepara plano de evacuação na Ucrânia. Cerca de 500 brasileiros vivem no país europeu. Então, o Ministério das Relações Exteriores informou que está preparando um plano de evacuação dos brasileiros que estão na Ucrânia. Pois é, né? Com a guerra no leste europeu, isso é importante. Vamos agora aos destaques nacional, agora da nossa página 4 ainda também. Mais resistência contra o vírus. Anvisa aprova remédio contra a Covid-19 para imunocomprometidos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na quinta-feira o uso emergencial de novo medicamento que promete aumentar a resistência contra a Covid-19 em pessoas imunocomprometidas graves em decorrência de outros problemas de saúde. Também muito bom e importante, né? Vamos agora para a nossa página de economia, né? Temos vários destaques, né? Ainda.
Então, a invasão e o valor dos grãos. Crise militar no leste europeu faz preços dispararem e inflaciona o mercado. A concretização da invasão da Rússia à Ucrânia desestabilizou os mercados agrícolas, o que terá grandes consequências para a inflação no mundo e no Brasil. O trigo, um dos produtos mais sensíveis nesse conflito, devido à importância desses dois países do leste europeu no mercado internacional, atingiu, e aí fala o valor, na abertura de quinta-feira, da Bolsa de Chicago, ou seja, o valor é 5,7% acima do fechamento do dia anterior. E isso também respinga aqui no nosso país, Claro, um pãozinho francês aí vai ficar mais caro com o trigo aumentando, Sem contar que os mercados também dispararam em relação ao petróleo, O barril de petróleo aí passou dos $100, então vamos ter aumento nos combustíveis aí para as próximas semanas, podem apostar. E ainda tem um destaque em economia ali, IR 2022 não terá devolução do auxílio. Receita Federal disse que não há previsão legal para essa cobrança. Também muito importante aí. Vamos agora aos destaques da página do Rio de Janeiro. Regime fiscal encaminhado. Governo e economia ainda precisam avaliar 2 pontos para liquidar a fatura. Nós falamos isso lá na nossa primeira página, que estava bem em destaque, O governador Cláudio Castro se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para acertar os últimos detalhes para que o plano de recuperação fiscal do Estado seja aceito. O procurador-geral Bruno Deboux, e o secretário de Fazenda, Nelson Rocha, também integraram as conversas com o governo federal. Muito bom aí o Rio tentando se recuperar e entrar no regime de recuperação fiscal. Ok. E agora, outro destaque da página do Rio de Janeiro: Rio avalia liberar uso de máscaras. Decisão será tomada pelo Comitê Científico pelo cenário epidemiológico. Então, o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 do Rio volta a se reunir em março para decidir se libera o carioca de usar máscaras em todos os locais. Hoje nós vamos dar os destaques aí do internacional, só para você ver que no nosso jornal está se falando da invasão da Rússia à Ucrânia. Temos a página aí, lá nós temos uma matéria sobre essa invasão e também sobre o trânsito e as filas na fuga dos ucranianos lá, que nós vimos vídeos ontem, desesperadores dos bombardeios que aconteceram nas cidades lá próximas, e também do desespero popular para sair dessas cidades. Então tá aí a nossa página de internacional dando grande destaque a essa invasão da Rússia à Ucrânia. E temos também na página 8, uma página especial aí falando sobre Petrópolis, uma página especial do nosso jornal. Firjan Serrana e BNDES promovem mutirão tira dúvidas sobre créditos. O evento voltado a pequeno e microempresários teve palestras sobre linhas de financiamento. Então tá aí no centro de página, nós temos aí uma foto da reunião com bastante empresários e somente no primeiro dia 100 empresários petropolitanos participaram da reunião. E logo em seguida tem sobre o hashtag Abraço Petrópolis. Isso você falou lá no início, que são os hotéis e restaurantes abertos no feriado aí para receber os turistas aí com a campanha hashtag Abraço Petrópolis. É uma grande campanha, que visa estimular o comércio e o turismo na cidade como pontapé aí da reestruturação de Petrópolis, Isso aí, exato. Nós vamos falar, nós temos uma matéria completa falando sobre isso durante o nosso jornal. Exatamente. E olha, lembrando que você pode entrar no nosso site jornalcorreiodamanha.com.br, acessando todas as notícias lá. Você também pode se cadastrar para receber a versão digital do nosso jornal. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje: o ERJ volta a realizar transplantes do coração e cirurgias cardíacas. Sistema de identificação único pelo CPF foi lançado. E depois do intervalo, encontrado e sepultado o corpo do estudante Gabriel, que desapareceu no temporal do último dia 15. O Correio da Manhã volta já.
Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Fim da angústia. Peritos do Instituto Médico Legal identificaram o corpo do estudante Gabriel Villarreal da Rocha, de 17 anos, que desapareceu após o ônibus em que ele estava cair no Rio Quitandinha durante o temporal do último dia 15. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Gabriel foi encontrado na terça-feira após buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros. Este foi um dos casos que mais chamou a atenção após a tragédia, devido às buscas incansáveis realizadas de forma independente por familiares e amigos do rapaz. Gabriel estava em um ônibus que afundou no Rio Quitandinha, na rua Washington Luiz. Na saída do IML, o pai de Gabriel ontem agradeceu a Deus e a todos os envolvidos pelo resgate de seu filho e pediu que as autoridades não parem de procurar pelos desaparecidos, porque ainda há muitas famílias com esperança de encontrar seus filhos. E o corpo do Gabriel foi sepultado ontem mesmo. Que bom, né, que esse pai teve o conforto de pelo menos um alívio, encontrar, né? A dor continua, Sim, mas pelo claro. menos um alívio de ter encontrado. Claro, óbvio. Vamos continuar aqui o jornal. E vamos agora atualizar as informações da tragédia em Petrópolis. Nós vamos conversar com o Richard Stolzenburg. Richard, qual o último balanço dado para a imprensa? Oi Jorge, bom dia Roberto e a todos que nos acompanham. Infelizmente, 210 mortes, 210 vítimas fatais por conta da tragédia que atingiu a cidade no último dia 15 de fevereiro. E são ainda pelo menos 48 desaparecidos. As equipes permanecem nas buscas, utilizando os cães, inclusive farejadores, prestando esse apoio, porque é uma situação que chega agora com o passar do tempo, vai dificultando as buscas, então esse apoio dos cães é muito importante nesse momento. Inclusive, ontem foi feita uma reunião do prefeito Rubens Montempo aqui em Petrópolis, para falar sobre as medidas que serão adotadas para esse recomeço aqui na cidade. Na coletiva de imprensa, ele comentou inclusive que vai garantir água e iluminação para os petropolitanos, mas que vai priorizar o aluguel social para as pessoas desabrigadas. Ele que inclusive comentou que vai haver um reajuste. O aluguel social sairá de R$ 500 e vai para R$ 800. Além disso, anunciou a criação do cartão Imperial. Esse cartão ele vai ter um valor de R$ 70, vai ser disponibilizado para essas pessoas, só que ela precisa fazer um cadastro. Esse cadastro, logicamente, feito no site da Prefeitura. Além disso, o Rubens Montempo citou outras questões aqui, como, por exemplo, vai disponibilizar um terreno no Caetitu, que é a região de Correios, do 2º e do 3º distrito aqui de Petrópolis, em que nesse terreno, em que foi adquirido pela Prefeitura em 2014, haverá a possibilidade de construir 300 unidades, 300 moradias para essas vítimas das chuvas que perderam, logicamente, os seus imóveis. Além disso, na reunião estava também o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, e ele relatou que a prioridade, pelo menos para o órgão, permanece no atendimento às vítimas e também na análise geomorfológica do terreno de Petrópolis para evitar possíveis riscos de deslizamentos fatais como esse que aconteceu no dia 15 de fevereiro. Em relação ao turismo, o prefeito Rubens Montempo relatou que a prioridade no momento é as vítimas. Então, que caso as pessoas queiram visitar, evitem o centro histórico especificamente. Até porque ainda tem muitas ruas interditadas e alguns trabalhos no entorno aqui da região permanecem. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard.
ONGs de Petrópolis se mobilizaram para resgatar os animais perdidos após a tragédia que assolou Petrópolis. Em uma semana, já foram 300 animais resgatados e encaminhados para lares temporários. Mais de 300 animais já foram resgatados, de acordo com a Coordenadoria Municipal de Bem-Estar Animal, a COBEA. Eles são levados para lares temporários. A Dogs Heaven, ONG que abriga cães abandonados, tem recebido insumos para distribuir a outras ONGs que precisam de ajuda. Conseguiu organizar também um esquema de lar temporário dentro do nosso grupo de voluntários, que são 200 e poucos, né? Existem vários protetores que estão ajudando e acolhendo os animais, clínicas veterinárias que estão fazendo esse serviço, e nós estamos dando apoio a esse pessoal com ração e outras necessidades, como caixa de transporte, como a Comac, por exemplo, que hoje a gente mandou 2 caixas de transporte para acalmar os cachorros que estão lá. A Dogs Heaven já abriga 300 animais. Em uma semana, 13 cães foram resgatados. Antes de serem levados para o canil, eles são encaminhados para a clínica veterinária da ONG e passam por exames. Os interessados em acolher um dos animais resgatados para adoção responsável podem entrar em contato através das redes sociais da Dogs Heaven e da ONG Irmão Animal. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, para coordenar as alterações viárias da BR-040. O projeto promete maior fluidez ao trânsito de Petrópolis, reduzindo o tempo de deslocamento das equipes e maquinário de limpeza e do Corpo de Bombeiros. Dentre as autoridades presentes na reunião estavam o governador Cláudio Castro, o secretário executivo do município da Infraestrutura, além de representantes da Polícia Federal. Na reunião, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informou que a prioridade é criar uma ligação temporária entre o Bingen e o Quitandinha. O orçamento para a criação de um binário temporário, cujo objetivo é facilitar a circulação de caminhões e do Corpo de Bombeiros, será disponibilizado pelo governo do estado. As fortes chuvas que atingiram Petrópolis também danificaram diversos trechos da rodovia Washington Luiz, que vão ser tratados emergencialmente a partir da próxima segunda-feira. Em paralelo, a Secretaria de Obras do Estado realiza 5 intervenções nas principais encostas da cidade. Com isso, vai ser preciso fazer uma interdição parcial na Washington Luiz, tornando necessária a implementação de uma pista reversível. E, Roberta, ainda o subsecretário de Estado de Sustentabilidade Urbana falou em suas redes sociais sobre a reunião. Olha, acabei de sair aqui da reunião do Hotel Quitandinha relacionada à ligação Bingen-Quitandinha. Quero dizer que ela vai acontecer em caráter emergencial. Tiveram aqui diversas autoridades estaduais, municipais e federais. A decisão aqui é para não medir esforço para que aconteça no prazo máximo de 20 dias. O petropolitano sabe o que tem passado também em relação à mobilidade urbana, isso vai ajudar muito. Voltamos então a falar com o Richard, que tem a atualização sobre essa reunião que tratou sobre a ligação Bingen-Quitandinha da BR-040. Isso, Roberta. São pelo menos 8 décadas aí de espera pela construção, pela ligação do Bingen com o Quitandinha. Nessa reunião realizada ontem estavam, inclusive, o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, o Ingo Rames, e também o deputado federal, Hugo Leal. Essa reunião, então, ficou decidido que o governo do estado vai realizar e vai disponibilizar o orçamento necessário para fazer essa ligação do Bingen com o Quitandinha. E que, inclusive, de acordo com o secretário executivo, Max Lemos, pelo menos deve ser feita em 20 dias. Não deram um prazo de início, mas deram um prazo de término. 20 dias é o prazo para que essa ligação seja feita. A princípio, é uma ligação temporária para facilitar não só o fluxo dentro de Petrópolis, mas também a passagem de caminhões, exclusivamente por conta da tragédia, o Corpo de Bombeiros, enfim. Essa ligação, que já é muito esperada desde o início da BR-040, desde a construção da BR-040 aqui no trecho. E o presidente da Câmara, Ingo Rames, ainda relatou ainda que esse fluxo de veículos vai diminuir muito no centro histórico, porque para você passar pelo Bingen, para você vir para o Quitandinha, você tem que ir no centro da cidade, pegar Coronel Veiga,
ou vias alternativas para conseguir chegar no Quitandinha. Então isso vai diminuir muito o fluxo dentro de Petrópolis. Então a gente logicamente aguarda isso para ver de fato quando as obras vão ser iniciadas e logicamente o prazo também se vai ser cumprido. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olhem, hoje tem início o feriado de Carnaval. Apesar de toda a tragédia ainda respeitando o luto das famílias, a cidade precisa se reerguer. Também preocupada com as mais de 8.000 famílias que dependem diretamente dos pontos de trabalho gerados pelo turismo. Dentro da campanha #Abrace Petrópolis, os hotéis e restaurantes da cidade estarão de braços abertos neste feriado para receberem os turistas, principalmente em Itaipava, que nada sofreu com as chuvas do último dia 15. Vamos chamar então o Richard novamente? Isso. Richard? Bom, vamos lá, Roberta, Jorge, atualizando os dados aqui, estava chegando algumas coisas da redação para a gente. Desde o dia 15 de fevereiro, os hotéis, restaurantes e também pousadas aqui de Petrópolis têm abraçado essa causa por conta da tragédia aqui em Petrópolis. Pelo menos 250 entre agentes e voluntários foram hospedados aqui na cidade por conta dessa tragédia que aconteceu. Muitas pessoas ficaram sentidas e então acolheram esses voluntários e esses agentes. Já quando se trata dos restaurantes, pelo menos 30.000 quentinhas foram feitas para a distribuição aqui em Petrópolis. Inclusive, a gente, durante as matérias, durante as reportagens e coberturas, a gente pôde acompanhar muita gente entregando, vários motoboys, dando esse apoio, né, principalmente por conta de muita obstrução nas vias. Então foi bem bacana acompanhar esse trabalho. Inclusive, o presidente do Petrópolis Convention, o Fabiano Barros, ele relatou essa importância de compartilhar essa causa e também trazer um pouco de empatia nesse momento difícil. O Petrópolis Convention tem pelo menos 140 associados. E tem um site, inclusive, que é www.visitepetropolis.com. Quem quiser pode acompanhar como que é feito esse trabalho e também esses associados. Ele que, inclusive, comentou sobre essa campanha que estava sendo feita aqui em Petrópolis. Vamos acompanhar. Olha, gente, nós estamos abertos, hotéis, restaurantes, bares, shoppings, para o feriado. Nós ajudamos, né, no início do triste acontecido. Foram mais de 30.000 quentinhas doadas pelos restaurantes e forças de voluntários aqui da cidade. Os hotéis cedemos mais de 200 hospedagens, continuam cedendo, alguns ainda de forma gratuita, mas agora nós precisamos retomar nossas atividades para continuar mantendo mais de 8.000 empregos diretos que o nosso setor emprega. Com isso, amigos, contamos com vocês. Contamos com a colaboração, que nos visitem, que o Petropolitano prestigie os estabelecimentos locais, bares, shoppings, o comércio local. Como eu disse, parte dos hotéis e restaurantes estão abertos, boa parte. Venham nos visitar. Um abraço. Ele que inclusive comentou ainda que as áreas, principalmente do distrito de Itaipava, que não foram atingidos pela chuva dessa maneira como foi aqui no centro de Petrópolis, estão funcionando normalmente, assim como as pousadas e os restaurantes. Inclusive, a feirinha de Itaipava também vai funcionar nesse carnaval, de 10 da manhã às 7 horas da noite. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E olhem só, vamos trocar de assunto. O Hospital Universitário Pedro Ernesto retornou com os transplantes e cirurgias em pacientes com insuficiência cardíaca. A ação, que atinge adultos e crianças, ocorre em um momento de ampliação nas áreas de cirurgia, diagnóstico e cuidados paliativos da Unidade de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Os transplantes de coração e as cirurgias em pacientes com insuficiência cardíaca voltaram no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Há 2 anos, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem realizado investimentos para aquisições de novos equipamentos e reestruturado espaços para ampliação nas áreas de cirurgia. Após quase 2 anos de dedicação
para combater a pandemia Covid-19, o Hospital Universitário Pedro Ernesto retorna às suas atividades mais complexas. O transplante cardíaco, que foi interrompido há 14 anos atrás. Embora o hospital tenha deixado de realizar o transplante de coração por 14 anos, o local segue como referência no Sistema Único de Saúde para transplante de rim, medula e córnea. Com a retomada, os pacientes com insuficiência cardíaca grave que não tinham opção cirúrgica vão ter como entrar na fila do Programa Estadual de Transplantes da Secretaria do Estado de Saúde e aguardar a doação de um órgão compatível. Retorna também com suas atividades de mais alta complexidade, as cirurgias cardíacas em crianças, em adultos, as cirurgias ortopédicas, urológicas, as cirurgias neurocirúrgicas, as atividades clínicas. Os investimentos no RUP vão proporcionar o aumento na quantidade de cirurgias cardíacas. Isso se deve às melhorias estruturais nos centros de tratamento intensivos, incluindo compra de monitores de última geração e respiradores para todos os pacientes. A intenção é que o número de adultos atendidos passe de 500 para 800 por ano. É um hospital com cerca de 450 leitos e que atende a todo o estado do Rio de Janeiro. É com muito prazer, com muita satisfação que eu presto essa informação como diretor do hospital. É um hospital universitário que forma recursos humanos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, toda a equipe de médicos que trabalham para que possa preservar a saúde da população do estado do Rio de Janeiro. Uma nova carteira de identidade foi lançada na quarta-feira pelo governo federal. O chamado RG Único vai ter como dado unificado o CPF e vai ser possível acessar pelo site oficial gov.br e pelo aplicativo. O documento entra em vigor no dia 1º de março, mas os estados têm até o dia 6 de março de 2023 para emitir todos os documentos. O Decreto 10.900 de 2021, que cria o Serviço de Identificação do Cidadão, foi publicado em dezembro do ano passado e estabelece também o armazenamento da biometria para a identificação do usuário. A previsão é de que o documento em papel seja extinto em até 10 anos. Para os idosos acima de 60 anos, o RG tradicional vai ser mantido por tempo indeterminado. O documento unificado pretende coibir riscos de fraudes, já que atualmente cada estado tem responsabilidade de emitir o seu registro de pessoa física. Sem centralização, o cidadão pode retirar um documento de identidade em mais de uma unidade da federação, o que pode gerar duplicação em uma série de serviços e benefícios do governo federal. A Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, tem até junho deste ano para a disponibilização do serviço. E vamos agora falar de um assunto mais leve, o esporte. Depois de tanto mistério, a Red Bull finalmente mostrou o novo carro na pista pela primeira vez e quem traz os detalhes direto da redação é o Richard. Exatamente, Roberta. A RBR já tinha apresentado esse modelo, inclusive a gente noticiou aqui no jornal, e agora colocou ele para rodar no circuito de Barcelona, o modelo RB18, que foi anunciado recentemente. O primeiro a pilotar foi o atual campeão da Fórmula 1 da temporada, Max Verstappen. Ele circulou com o carro e está fazendo essas etapas de testes. Inclusive, além dele, outro piloto da escuderia, que é o Sérgio Pérez, também vai pilotar a máquina hoje, inclusive. Os dois pilotos vão fazer a última etapa de testes ainda no circuito de Barcelona. Dentre as novidades do veículo está uma lateral mais agressiva e também uma questão já de motor, de tecnologia, em que os veículos agora podem ficar mais próximos dos adversários, aumentando então aí o nível de ultrapassagens na hora da corrida, ou seja, a emoção não vai faltar. E Roberto, apesar de você ter me chamado, eu quero fazer uma pergunta para o Jorge. Eu queria perguntar para ele se ele teria coragem de experimentar essa máquina, porque eu vou falar, rapaz, eu daqui fiquei com vontade. Boa, Richard, olha, realmente dá vontade mesmo. E só completando o que ele falou, a Ferrari também fez testes em Barcelona, junto com a RBR e com a McLaren, né, com
com a McLaren e a Mercedes, todos esses testes em Barcelona. O Lewis Hamilton deu uma declaração falando que parece que a Ferrari está anos-luz à frente desse ano. Então, pessoal aí que é fã da escuderia Ferrari, pode ficar aí fortes já emoções. Animado que vão ter fortes emoções esse ano aí com a Ferrari, então. E você vai ver depois do intervalo, o Instituto Municipal de Cultura avalia danos ao patrimônio histórico de Petrópolis. Ruas do Quitandinha seguem sem nenhuma avaliação técnica e sem isolamento das áreas de risco. E com queda de contaminação, diminuem os centros de testagem da Covid-19 em Nova Friburgo. A gente volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Hoje, o fluxo de veículos na rua Washington Luiz foi grande, mesmo com a via interditada. Veja na reportagem de Richard Stolzenburg. Nesta quinta-feira, o movimento de maquinários e funcionários da prefeitura na rua Washington Luiz foi grande. As equipes estavam colocando tapumes na via, que está interditada por conta do excedimento em alguns trechos devido à chuva que atingiu a cidade de Petrópolis na semana passada. Mas o que chamou a atenção foi o fluxo de veículos na região. Até mesmo caminhões têm passado pela rua. Apesar da interdição da via por riscos de novos deslizamentos, por aqui muitos pedestres e veículos passam diariamente. Por isso, os tapumes foram implementados como medida de segurança. O fluxo de pedestres também é grande. Alguns têm receio de passar pelo local, outros nem tanto. Cara, eu só tenho medo de passar ali na beira, mas aqui é tranquilo. Eu acho que não tem problema algum. Não, está sendo já feita as coisas todinhas para ajeitar, né? As obras, entendeu? Não tem receio nenhum, a não ser se começar a chuva, né? Aí com certeza o pessoal vai sair, né? Não, tem receio. É porque realmente não tinha outro caminho, a gente teve que passar por aqui. Tem que passar pelo cantinho, tá bem assustador. A Defesa Civil interditou a via no dia 17 de fevereiro. A rua Washington Luiz é uma das vias mais importantes da cidade, pois liga as localidades do Quitandinha ao centro. E olhem só, moradores de algumas ruas do Quitandinha denunciam a falta de assistência da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros após a forte chuva que atingiu Petrópolis na última terça-feira. Segundo a denúncia, nenhum órgão visitou a localidade. Regiões do Quitandinha ainda sentem o forte impacto da tragédia que completou o 10º dia de buscas e resgates nesta quinta-feira. Moradores denunciam que nenhum órgão visitou o local, que precisa de interdições urgentes. Na Rua Amazonas, a situação é de abandono. Isso é para você, morador do Quitandinha, você petropolitano, ver o que nós estamos passando. E se o Ministério Público não intervir, mais vidas vão morrer. Lamentavelmente, porque aqui é mais uma tragédia anunciada. E até o momento não vem prefeitura, não vem assistente social, não vem psicólogo, não vem bombeiro, não vem ninguém aqui dar uma assistência a essas famílias que estão correndo risco de vida. Isso é uma indignação. A localidade ficou sem água e luz até o último domingo, quando completou 5 dias da forte chuva que assolou Petrópolis. As concessionárias Águas do Imperador e Enel foram até a localidade para religar os serviços e também colocaram as equipes em risco. Será que eles vão esperar isso descer? Funcionário trabalhando debaixo de barreira para poder ligar o duto d'água. Olha só, aqui eles ficaram sem água, Beth. Olha só o risco que os funcionários correram para poder ligar a água. Ainda segundo os moradores, sem nenhuma avaliação técnica e sem isolamento das áreas de risco, cerca de 500 casas podem ser impactadas pelas chuvas que ainda caem todos os dias na cidade. A gente está no precipício. É uma tragédia. Será que eles vão esperar morrer alguém, Alabete? A gente precisa que as nossas autoridades de Petrópolis venham fazer uma intervenção, porque o socorro tem que ser imediato, tem que ser para toda a cidade. Esse é o resultado do Quitandinha, é mais uma tragédia anunciada.
E aqui eu faço um apelo às nossas autoridades, independente de A, de B, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para quem precisa, para quem está passando por essa dificuldade, correndo risco de vida lá. São pessoas que estão morando lá, o poder público ainda não chegou lá. Está vindo verbas e mais verbas, onde essas verbas estão sendo investidas. Ainda no Quitandinha, na rua Alagoas, um outro deslizamento interditou uma via. Os moradores precisaram fazer um mutirão para retirar os escombros sozinhos para liberar a rua. Os moradores temem que as chuvas causem novos deslizamentos. Ela tampou a rua, os moradores mesmo que moram ali para trás, com os moradores daqui, jogamos ela para o canto aqui para destruir a rua, para poder passar carro, poder vir ambulância, poder vir as coisas para estar atendendo a população aqui de trás aqui, até o carro da Ene, da Água do Imperador, entendeu? Assim, mas poder público não veio ninguém aqui ajudar nós em nada aqui, com máquina, com nada. Os moradores se agarraram, pegaram, fizeram uma união aqui, que tu tá vendo hoje aí, ó. Até agora nem aqui eles vieram aqui para botar nada, os moradores que botou os plásticos. Na mesma região, a casa do Eduardo está em uma área de risco e pode ser atingida por um deslizamento de barreira. Mas até o momento, a Defesa Civil não interditou o local. Perigoso demais. Olha o que a gente pode fazer. Nós estamos tirando terra desde o dia anterior e não estamos parando. Ainda abriu uma galeria aqui, ó, para ver se a água passa, porque se tu for lá por baixo, tu vai ver. Ela foi até lá embaixo lá. Foi rombando tudo. Onde que ela vai ali, tá jogando terra. Aí encheu a casa do meu irmão de lama. Aí encheu a minha casa lá embaixo também. Garagem, perdemos um monte de coisa. Toda a família do Eduardo está apreensiva com as chuvas que ainda têm sido registradas na cidade. Apavorado, né, pô? Cada chuva que dá, a gente fica nesse desespero, pô. Que grau de chuva que vai vir? Pô. E quem mora ali? Você, mas quem? Eu e minha família toda. São 8 pessoas. E olhem só, na tarde de ontem, os moradores do Quitandinha informaram que um trator e 4 caminhões do governo do estado do Rio de Janeiro estiveram no local para retirar a terra que impede o tráfego nas vias. No entanto, a Defesa Civil ainda não esteve no local para avaliar as áreas de risco. E olha, o Rio Card Mais está disponibilizando a emissão gratuita da segunda via do cartão Rio Card para as vítimas das chuvas da última semana em Petrópolis. A emissão é válida para 3 modelos de cartões. As vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis no último dia 15 de fevereiro e que perderam o cartão Rio Card Mais podem solicitar a segunda via do cartão de maneira gratuita. Como muitas pessoas perderam seus documentos, o objetivo é desburocratizar a emissão do cartão. Um posto de atendimento foi montado no Colégio Estadual Rui Barbosa e uma equipe itinerante vai realizar o atendimento em outras regiões. A segunda via é válida para os modelos Expresso, Vale Transporte e também Gratuidade. A sede da Rio Card Mais, localizada na Praça da Inconfidência, número 22, também prestará atendimento. Para emitir a segunda via, é necessário algum documento de identificação. Mas caso a pessoa tenha perdido o documento por conta das chuvas, poderá descrever a numeração dos documentos como RG e CPF. As equipes da Rio Card Mais vão validar os dados e checar a biometria. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Equipes do Instituto Municipal de Cultura estão percorrendo os prédios históricos administrados pelo município de Petrópolis para avaliar possíveis danos estruturais e aos acervos nos aparelhos culturais da cidade. Segundo a Prefeitura, apenas no Centro de Cultura Raul de Leone houve o registro de dano ao acervo, depois que o primeiro andar do prédio ficou alagado em decorrência da forte chuva do dia 15. A Prefeitura de Petrópolis informou que a equipe do Instituto Municipal de Cultura conseguiu retirar a coleção de gravuras do Caribé que estava na entrada do térreo antes da inundação. Também estão preservadas todas as demais obras de arte, incluindo o painel da Djanira, além de todo o arquivo histórico municipal, o acervo de obras raras e a grande parte do acervo geral da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. Do prédio, houve algumas perdas de computadores, impressoras, móveis, processos administrativos e materiais de almoxarifado. Uma parte do acervo da biblioteca que estava no andar térreo, incluindo o acervo em braille, teve contato com a água e está sendo avaliado.
2 molduras de obras foram danificadas e já estão em processo de restauro. De acordo com o IMC, os museus administrados pelo governo municipal não sofreram danos consideráveis. Os museus Casas de Santos Dumont, no centro da cidade, o Casa do Colono, na Castelânia, e os centros culturais da Posse, Pedro do Rio e Cascatinha, não foram afetados. Já o Teatro Dom Pedro, no centro, que atualmente passa por obras, e o Centro Cultural Estação Nogueira, que abriga o Museu do Trem, registraram pontos de alagamento, mas sem danos aos acervos. Pontos como a Praça da Águia e Palácio de Cristal, que também está em obras, tiveram os jardins inundados. Entre os locais tombados pelo município e que foram atingidos pela enchente do último dia 15, estão também o entorno do obelisco, incluindo a Praça dos Expedicionários no centro. E a Prefeitura de Petrópolis informou que retirou mais de 400 carros dos rios e das ruas de Petrópolis até esta quarta-feira, né? São veículos que foram arrastados pelas chuvas de terça-feira da semana retrasada e que estavam espalhados pela cidade, obstruindo as vias em cima das calçadas ou dentro dos rios. Para a operação promovida pela Prefeitura por meio da CPTrans, foram utilizados 35 reboques e 4 guinchos. O maquinário foi contratado pelo município em função do estado de calamidade pública em Petrópolis. Os 400 veículos rebocados foram levados para o pátio do Morém. Todos os carros foram catalogados para possibilitar a identificação e retirada pelo proprietário. Para isso, o dono deve telefonar para o pátio, através do número 24 99204 0647. Me perdoem, eu falei na semana retrasada, mas essa semana ainda não passou, né, Roberta? Exatamente. É na semana passada. E olha só, eu acabei de verificar aqui, o sistema Sinal Parque está suspenso em Petrópolis. Está suspenso em Petrópolis devido às chuvas que atingiram o município. Ou seja, o estacionamento rotativo nas ruas de Petrópolis está suspenso. Está suspenso, não está funcionando. Então, eu acabei de tentar aqui colocar o carro na vaga, né, fazer isso aqui e está suspenso o serviço. Você não consegue nem colocar o crédito, né? Já aparece uma informação na tela. Eu fiz a título mesmo de teste, né, para a gente saber o que estava acontecendo. Exatamente. Seguimos aqui, né? Exatamente, com uma notícia, assim, difícil. Um bebê recém-nascido foi encontrado morto por uma catadora de lixo na quarta-feira no aterro sanitário na BR-116, no bairro Fischer, em Teresópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do bebê estava na parte alta do aterro, sem a cabeça. Os bombeiros não informaram o sexo da criança. A polícia investiga se a cabeça foi cortada por algum caminhão utilizado no aterro ou se o corpo já foi jogado no local assim. Ainda não há informações sobre quantos dias de vida o bebê tinha. O aterro sanitário é administrado pela Prefeitura de Teresópolis, que informou que não há câmeras de segurança no local. Nossa, pesado, né? Vamos agora, então? Vamos à previsão do tempo, né? Isso, vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de sol a parcialmente nublado e nublado. Podemos ter chuvas à tarde em áreas pontuais e as temperaturas podem variar entre 15 e 33 graus. E para o feriado de carnaval, a previsão é de sol a parcialmente nublado e podemos ter chuva isolada no período da tarde. Então tá aí a previsão do tempo. E olha, a Secretaria de Saúde de Petrópolis retomou na última terça-feira a atualização do painel de monitoramento dos dados da Covid-19, que havia sido suspensa no último dia 15. A atualização do painel Covid em Petrópolis precisou ser paralisada após a tragédia do último dia 15. Diante das demandas e setores públicos afetados, a apuração de dados foi prejudicada. Na última terça-feira, o serviço foi atualizado e contabilizou mais 9 óbitos por Covid-19, confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Todos nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde foi fortemente impactada pelas chuvas e houve a descontinuidade de alguns serviços administrativos, como, por exemplo, a alimentação do painel Covid. Na última quarta-feira, Petrópolis terminou com a taxa de ocupação dos leitos clínicos para a Covid-19 no sistema público de saúde em 13,11%. Já em UTIs do SUS, 17,86%.
De acordo com o painel, os últimos pacientes que morreram tinham alguma complicação crônica. Levando em conta toda a rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, 28 pacientes permanecem internados, sendo 10 em leitos clínicos e 18 em leitos de UTI. As equipes da Secretaria de Saúde realizaram até quarta-feira 250.733 testes, dos quais 63.562 tiveram resultado positivo e 186.092 negativos. Nós já retomamos a alimentação do painel Covid para poder informar a população, né, o status em que a pandemia ainda está na nossa cidade. Desde o início da pandemia foram 1.621 óbitos registrados. Este número é atualizado nos boletins após o registro de atestado de óbito e o do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. A gente continua a recomendar a população para que se vacine. Existem vários postos de vacinas na cidade funcionando, vários postos de testagem e as recomendações sanitárias básicas, que é o uso de máscara, dentro do possível, o distanciamento social e sempre higienizar as mãos com água, sabão ou álcool em gel. E ainda falando sobre Covid, graças à queda da contaminação pela doença em Nova Friburgo nos últimos dias, a Prefeitura, por meio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, avaliou que o momento é seguro para diminuir novamente os pontos de testagem na cidade. Agora os testes continuam sendo oferecidos no Centro de Triagem da Via Expressa em Olaria, que fica localizado na Estação Cidadania, antiga Praça Céu. Os sintomáticos podem passar pela triagem de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrega de fichas até às 3h30 para o controle do fluxo de atendimento. Além disso, para os moradores de Lumiar, distrito afastado do centro de Nova Friburgo, a testagem continua sendo feita toda segunda-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, na Ação Rural. O centro de triagem na Praça das Colônias foi implementado durante o pico do contágio, assim como a tenda da UPA. Cabe ressaltar que, caso haja uma eventual ocorrência de aumento na contaminação que exija a ampliação da testagem novamente, o município pretende retornar com pontos de teste. Bom, e hoje a van de atendimento do PROCON vai estar na Praça Dom Pedro a partir do meio-dia e até às 4 da tarde. Para prestar o atendimento à população, enquanto a sede do órgão está impossibilitada, né, de realizar atendimentos. Ela foi atingida, né, pelas chuvas, a sede do PROCON. E o Serratec lançou em seu site, aí já falando do polo de tecnologia aqui de Petrópolis, né, lançou um site lá, www.serratec.org. Ele lançou uma ficha de cadastro para quem precisa receber as doações. Então, quem precisa, está necessitado de doações, se cadastra lá no site, www.serratec.org. Lá você preenche essa ficha, faz o seu cadastro e eles vão entregar para vocês aí o que você necessita. Muito bacana, porque aí é uma possibilidade deles irem até o local, constatar se realmente a pessoa está precisando, porque infelizmente, né, a fartura causa desperdício. Nós já estamos vendo isso na cidade de Petrópolis, né? Muitas doações chegando, né? A população não só daqui, mas do estado todo, do Brasil todo e até do mundo se solidarizando com Petrópolis. Muita fartura de tudo, muita fartura de doações, e isso já está causando até desperdício. E muitas pessoas que não têm a real necessidade das tragédias estavam indo aos pontos de apoio pedir essas doações, né? Então, essa forma que o Serratec encontrou é ótima, porque ela vai até o local e realmente constata se a pessoa está realmente precisando. Muito bom. Eu tive lá, né, fiz aquela reportagem extensa, vi o grupo de jipeiros que veio de fora, continuam ajudando, fazendo essas entregas, então é muito importante isso aí, realmente. Muitas pessoas precisam das doações, mas infelizmente, né, os justos pagam pelos injustos. Infelizmente, né, pessoas de boa fé pagam pelas pessoas que estão de má fé. É isso. Por hoje, a gente fica por aqui, mas segunda-feira, a partir das 7h30, estaremos aqui ao vivo junto com você. Exatamente. Um ótimo fim de semana para você, né? Um bom feriado. Eu já estava dando tchau, né? Já estava dando tchau.
Esse fim de semana é o fim de semana, né, do Carnaval. Se você for pegar a estrada, cuidado. Isso aí. É isso, a gente se vê novamente segunda-feira às 7h30 da manhã. Tchau. Agora sim, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.